Queridos ouvintes da poderosa Palavra de Deus, neste vídeo irei abordar este tão profundo tema e fato ocorrido nos lugares celestiais e confirmado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a queda de Lúcifer, que representa a derrota do mal e a purificação do céu da maldade. Vamos meditar profundamente sobre tudo que será dito aqui, pois tem total e direta relação com a nossa vida e destino. Olá, você que é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Desejo muito que permaneça até o final deste vídeo e, gentilmente, peço-lhe que colabore com a obra de Deus, apenas dando o teu like e se inscrevendo. Sejamos unidos, fazendo com alegria e gratidão a obra de Deus, semeando o eterno Evangelho de Cristo para a salvação das almas. Deus, na sua infinita benignidade, amor e misericórdia, lhe abençoe rica e poderosamente. Amém. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, afirma: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Desta afirmativa do Senhor Jesus, entendemos que o Senhor foi testemunha da expulsão de Satanás do céu e, consequentemente, conclui-se que Deus é soberano sobre o mal. O Senhor Jesus usou a frase "vi Satanás cair do céu como um relâmpago" como resposta aos relatos dos seus seguidores de evangelismo e curas bem-sucedidas, como o objetivo de os lembrar do poder supremo de Deus sobre as forças do mal. Essa frase metafórica explica a realidade de Satanás como uma entidade real e a luta universal entre o bem e o mal. Foi uma queda total espiritual e moral. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, expõe a arrogância e a rebeldia de Lúcifer, que o levou à queda e à degradação, pois desafiou o Supremo, enchendo o coração de orgulho e rebelião contra Deus. Neste acontecimento trágico e dramático, não é somente uma afirmação da justiça divina, mas é, sem dúvida, um aviso dos perigos da desobediência à autoridade divina. Assim, podemos compreender a desordem e o caos que o orgulho traz, como o pecado e a rebelião também arruinam o indivíduo e o mundo. Devemos refletir com muita seriedade a queda de Lúcifer, que ilustra o resultado do desafio contra o divino, servindo como uma metáfora fortíssima para meditarmos sobre as sérias consequências do orgulho, a ilusão e a rebelião. Satanás personifica a tentação, o engano e a oposição à vontade de Deus. Se não nos submetermos sob a vontade de Deus, seremos indubitavelmente massacrados pela opressão demoníaca e o fim é a total destruição. O Senhor Jesus vê a queda do reino de Satanás como uma vitória trazida pela luz eterna do Evangelho. Sem Cristo não há vitória, sem Cristo não há luz. Não adianta correr por outros caminhos. Nenhum deles, senão Cristo, pode te livrar ou nos livrar do poder do maligno. Pois muitas pessoas, por estarem cada vez mais atraídas pelos encantamentos deste mundo, estão se preocupando somente com o agora e se esquecendo da vida eterna.
Por isso, quando os discípulos do Senhor Jesus voltaram alegres e disseram ao Senhor que até os demônios se submetem a nós, em teu nome, foi quando o Senhor afirmou que tinha visto Satanás cair do céu como relâmpago. Mas continuou alertando-os, dizendo que eles deviam se alegrar não somente porque os espíritos malignos se submetiam a eles, mas sim porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas capítulo 10, 17 ao 20. Portanto, o Senhor destaca que os que usam o nome dele têm total autoridade sobre os demônios, mas não deixa de alertar de que o mais importante é a salvação. Queridos ouvintes da infalível Palavra de Deus, você está ciente da máxima importância da salvação da tua alma, que só pode acontecer quando você recebe, aceita o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Redentor? E de que precisa dar lugar ao Santo Espírito de Deus no teu coração e na tua vida? E que a partir deste momento de suma importância é estabelecido no mundo espiritual o destino da tua alma após a morte? Pois não pense você que o diabo, depois da queda que o Senhor Jesus mencionou, está cravado no chão sem fazer nada. Muito pelo contrário, ele está mais atuante do que nunca, destruindo lares, casamentos, vida financeira, saúde e, sobretudo, roubando a fé dos filhos de Deus para que caiam e se desviem do caminho e morram cometendo os mais variados pecados. Quero ressaltar aqui a maior e mais eficaz estratégia do diabo para conseguir êxito nas suas terríveis investidas. O melhor para ele é satirizar, debochar e inventar todos os meios para convencer as pessoas que ele não existe e que tudo não passa de uma fantasia medieval, fruto da imaginação humana, pois desta forma ele tem livre acesso de atuação na vida das pessoas incrédulas, incautas e desprovidas de discernimento espiritual, pois preferem amar e se doar mais a este mundo maligno e passageiro do que dar ouvidos à palavra de Deus que se acha nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Tenha muito cuidado mesmo, pois como está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 18, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Não permita que as iscas lançadas por Satanás consigam atraí-lo, porque como muito bem disse o rei Salomão, é do teu coração que depende a tua vida, a vida eterna. Preste muita atenção sobre a ação do maligno na tua vida. Toda vez que você abre a boca para afirmar a verdade da palavra de Deus, levanta alguém para se opor, para debater, para refutar, porque ainda há tantíssimas pessoas não libertas e que são usadas pelo inimigo. Mas Deus é infinitamente poderoso e se aquela pessoa é ovelha do Senhor, Deus a libertará do jugo de Satanás, tirando a venda dos seus olhos. Por isso, amados, nunca devemos desistir das pessoas, devemos sempre orar por elas, sempre. Como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 10, dos versículos 27 ao 30. Nenhuma ovelha que o meu Pai me entregou será arrebatada de minhas mãos. Então, numa palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha contra nós,
ou nos persegue na tentativa de nos derrotar espiritual e moralmente. O Senhor Jesus o chamou de homicida e mentiroso. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, assim está escrito. Em Apocalipse, o apóstolo João retrata Satanás como um grande dragão, uma representação que ressalta sua terrível natureza. Esse mesmo versículo identifica-o como a serpente, uma referência a Gênesis capítulo 3, chamado também o diabo, que é outro nome bíblico comum a ele. Talvez em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos diga o que mais precisamos saber a respeito dele. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Portanto, a ênfase bíblica está no que Satanás é em relação a nós. Um inimigo. Mas o Senhor Jesus veio libertar o homem do domínio de Satanás. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Só Ele tem o poder no céu, na terra e sobre toda a potestade e principado. Quando o Senhor Jesus disse: "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago", o Senhor estava descrevendo quão grandemente seu ministério estava derrotando o poder de Satanás sobre os homens. Em sua obra, Cristo estava destruindo o aparentemente invencível poder do pecado e da morte. Talvez a passagem mais popular, quando se fala sobre a origem de Satanás, seja esta, em Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 7 ao 9, que diz: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Na cruz do Calvário, Cristo venceu. O Senhor Jesus suportou todo tipo de acusação, afronta, humilhação, mas Ele venceu. E a vitória é nossa, como está escrito em Romanos capítulo 8, dos versículos 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O preço foi muito alto, mas o Senhor Jesus agiu com determinação em cumprir sua missão até a última gota de sangue. Glórias ao Senhor Jesus, eternamente. Devemos ter constantemente em mente esta verdade de que a ação de Satanás consiste, sobretudo, em tentar o ser humano a fazer o mal e desobedecer os mandamentos de Deus para que ele próprio ganhe terreno na vida da pessoa, consequentemente conseguindo legalidade para conseguir fazer o que sabe fazer: matar, roubar e destruir. De acordo com a Sagrada Escritura, e especialmente com o Novo Testamento, o domínio e influência de Satanás e dos outros espíritos malignos estende-se ao mundo inteiro. Meditemos na parábola de Cristo, a parábola do semeador. O campo representa o mundo, a semente boa e a semente má, isto é, a semente má que o diabo semeia no meio do trigo, a fim de arrancar dos corações o bem que neles fora semeado.
Essa parábola se encontra registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 38 ao 39. Pensemos também nas numerosas exortações à vigilância, que está em Mateus, capítulo 26, 41, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, como a oração e ao jejum, que está em Mateus 17, 21. Devemos levar muitíssimo a sério a gravidade e as nefastas consequências que o racionalismo tem causado em praticamente todas as áreas da vida humana, pois é inegável a habilidade de Satanás no mundo, que consiste em criar estratégias no intuito de induzir o ser humano a negar a existência dele em nome do racionalismo e de qualquer outro sistema de pensamento que busque todos os pretextos para não ter de admitir a ação do diabo. E à medida que o homem e a sociedade se afastam de Deus, a presença e a influência de Satanás vão se tornando cada vez mais forte. Não há como negar tal fato. Mas isso, porém, não significa a anulação do livre-arbítrio e da responsabilidade humana, e muito menos o fracasso da ação salvífica de Cristo. Mas sim trata-se antes de um conflito entre as forças obscuras do mal e as da redenção. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Assim é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vejamos alguns versículos que se encontram nas Sagradas Escrituras para vencer a tentação. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, nos admoesta o seguinte: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, afirma: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Pois Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre nós mais do que Ele colocou dentro de nós para lidar com a situação. Portanto, Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. E esta é a verdade que está registrada em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo, resistindo-o. Jamais devemos ficar inertes diante dos ataques do diabo. Faça como o Senhor Jesus fez quando foi tentado por ele no deserto. Use a palavra para vencê-lo. Creia e pratique a palavra de Deus, e você será um vencedor. E lembre-se, todos os dias, o que o Senhor Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deus é amor e Ele tem pressa em te salvar. Só há verdade e vida no Senhor Jesus. Não há outro caminho dado por Deus a não ser Cristo Jesus. Somente por Ele. Entregue a tua vida
e coração nas mãos do Senhor agora, antes que seja tarde demais. Pois o fim virá, mas aquele que entregou sua vida a Cristo viverá para sempre. Glórias ao Todo-Poderoso, Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.